A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. No momento em que esse culto está sendo transmitido, eu estou no meu trabalho. E por isso eu não consegui gravar o culto naquele formato tradicional que nós estamos acostumados a transmitir aqui no canal. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver, não é? Por isso eu te convido para que você ouça esse culto até o final. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative as notificações, que você compartilhe essa mensagem, esse culto com os seus contatos. E caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode se tornar membro do canal. No primeiro comentário fixo aí desse vídeo, coloque também o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você e pela sua família. Hoje o Senhor me levou a um texto também bastante conhecido, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. E o tema da mensagem é chamados para uma nova vida. Chamados para uma nova vida. Eu quero ler junto com você esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu estive refletindo nesse texto de Paulo aos Coríntios e eu quero compartilhar algumas coisas que Deus ministrou aqui ao meu coração, para a minha vida, e certamente aquilo que falou ao meu coração pode também falar ao seu coração. Desde o momento, irmãos, em que a palavra de Deus é apresentada a nós, desde o momento em que nós a recebemos no nosso coração, reconhecendo que somos pecadores e que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu em nosso lugar, a partir desse momento nós somos desafiados a experimentar uma vida diferente daquela vida que nós levávamos antes. Paulo escreveu assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas o que é estar em Cristo? A primeira coisa que nós temos que entender: o que é esse estar em Cristo? Estar em Cristo significa andar com Ele. Estar em Cristo significa obedecer a Ele. Significa reconhecer e aceitar o sacrifício dele no nosso lugar, pelo perdão dos nossos pecados. Essa verdade precisa ser entendida e aceita por nós. Jesus morreu por nossa causa. Aquela cruz onde ele foi pregado era para mim e para você. Nós é que deveríamos estar ali no lugar de Jesus. Todos aqueles que recebem essa revelação de Deus e que se submetem ao senhorio de Jesus, essas pessoas estão em Cristo. Nós tínhamos uma dívida que era contra nós, mas Jesus quitou essa dívida. Nós pecamos o tempo todo, com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossos pensamentos. E através da nossa própria justiça, nós não teríamos como nos reconciliarmos com Deus. Mas Jesus se ofereceu como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Aleluia. Romanos capítulo 5 diz que no nosso estado natural, que era um estado pecaminoso, nós
éramos inimigos de Deus, mas Jesus trocou de lugar conosco. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava ali sendo crucificado, e Deus virou as costas para ele, naquele momento, até o momento em que Jesus pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? É porque Jesus estava ali na cruz, morrendo a morte do pecador. E o pecador morre sem a presença de Deus. Deus o desamparou ali porque era necessário que ele morresse a morte do pecador, a terrível morte do pecador. E Jesus não apenas morreu no nosso lugar, mas ele também nos ofereceu uma nova vida. A partir de uma entrega pessoal a ele, nós somos revestidos, nós recebemos uma nova natureza. A antiga natureza de pecado que nós tínhamos em Adão, que nós herdamos em Adão, ela é substituída pela natureza de Cristo. E por isso nós somos feitos novas criaturas. De inimigos de Deus, nós somos promovidos a filhos de Deus em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estar em Cristo significa que agora Deus olha para nós pelo sangue de Jesus. Deus nos vê como santos, pois ele vê a justiça do seu próprio Filho. Em Efésios capítulo 2, nos versos 12 e 13, Paulo escreveu assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo. Paulo falando aqui para as pessoas antes de Jesus. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Somente em Jesus é que a nossa dívida do pecado pode ser cancelada. O nosso relacionamento com Deus pode ser restaurado. E nele nós podemos ter a garantia de vida eterna com o Senhor. Em João capítulo 3, verso 16 ao verso 18, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você está em Cristo? Você já recebeu a Jesus na sua vida como seu único e legítimo Salvador? Se você ainda não fez isso, é tempo de você tomar essa decisão, porque ela vai garantir o seu futuro na eternidade. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crer nele já está condenado. Hoje é tempo de você entender essa verdade, de você receber essa verdade. Você que tem acompanhado aí as mensagens Minuto com Deus durante a semana, as mensagens que tem te edificado, que tem falado ao seu coração. Eu sei que muito conhecimento e muitos ensinamentos têm sido transmitidos a você, mas esse talvez seja o principal deles. E é um que, diante dele, você precisa tomar uma decisão, porque essa decisão vai garantir o seu futuro. Entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua vida a Cristo, porque assim você não será condenado. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. E para aqueles que um dia aceitaram a Jesus, de acordo com a Bíblia, se tornaram novas criaturas.
as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O que significa isso? Significa que, em alguns aspectos da nossa vida, nós vamos passar a agir de forma diferente. O que era velho se passou. Ou seja, os velhos hábitos que nós tínhamos, que eram prejudiciais a nós, que eram contrários à palavra de Deus, agora não devem mais fazer parte da nossa vida.